Quem gostaria de fazer uma oração? Bem bonito. Muito bem. Vamos fazer uma oração e pedir para Jesus nos abençoar, tá? Amém. Que Deus perdoe os nossos pecados, né? Isso é importante. Nos dê muita sabedoria. Agora nós vamos ficar bem quietinhos, junto com o papai e com a mamãe, tá? Pra gente ouvir a historinha dos adultos, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês. Aqui, eu queria chamar aqui os nosso pastor, tá? Os anciões, por favor. Pastor Ismael, por favor, o senhor também. E eu estava conversando com a irmã Maria agora e estava falando com ela. E pode ter, irmã, Deus tem uma grande bênção, um grande milagre para fazer na vida da senhora e do seu esposo. Eu tenho clamado a Deus pela saúde do seu esposo. Eu tenho certeza que logo, logo a senhora vai estar aqui na frente dando esse testemunho que Deus fez um milagre na vida do seu esposo. Tá bom? Pode ter certeza disso, tá? E a senhora tem alguém que a senhora gostaria que entregasse isso aqui na mão da senhora? Que Deus te abençoe muito. Eu mencionei a ela que ela é uma bênção, e já é uma bênção na família, uma bênção na comunidade, e é uma bênção também na igreja. Seja bem-vinda à família de Deus. Será que nós podemos aplaudi-la nesse momento? Minha querida irmã, esse aqui é um kit que você tem como novo membro da nossa igreja. Aqui dentro tem alguns materiais para você começar a compartilhar com os seus parentes, com as pessoas mais próximas de você, aquilo que você recebeu, que lhe fez tão bem, que mudou a sua vida. Você poderá também ser um instrumento para mudar a vida de outra pessoa. Que Deus a use, que Deus a abençoe, que o Espírito a capacite para essa nobre missão a partir de hoje, como sacerdote do reino, como uma discípula de Jesus. Que Deus a abençoe. Eu vou falar pouco, porque eu sou bastante emotiva, mas eu queria agradecer muito a Deus por ter colocado amigos abençoados na minha vida, no momento que eu realmente estava precisando. É de oração que eu preciso, é de pessoas como vocês. Muito obrigada. Deus abençoe a todos. Antes da senhora sair, eu queria pedir aos nossos dois pastores que viessem aqui, que fizessem uma oração, um clamor a Deus, colocando a vida dela, o lar dela, a saúde do esposo dela, e que eles possam encontrar esse aconchego aqui na nossa igreja. Eu gostaria que vocês dois se orassem. Vamos orar então? Peço a você para que feche os olhos. Senhor Deus, amado Pai, nós somos gratos ao Senhor, porque a cada dia o Senhor tem trazido seus filhos e filhas para estar perto uns dos outros, compartilhando a fé, a esperança e a comunhão. Muito obrigado porque o Senhor trouxe para essa comunidade, irmã Aparecida. Muito obrigado, Pai, porque eu tenho a plena certeza de que o Senhor tem um grande propósito para a vida dela. Muito obrigado porque eu tenho certeza que a obra que o Senhor começou na vida dela ainda não terminou. Muito obrigado porque eu tenho a certeza de que a obra que o Senhor tem a fazer na vida do seu esposo também não terminou. Querido Pai, continuando a Tua presença santa, queremos que o Senhor continue e conclua esta obra de salvação na vida da irmã Maria Aparecida. Pedimos, Senhor, que a capacite para que ela possa ter prazer, ter alegria na Tua presença, na presença da Tua igreja, que ela possa ter prazer no estudo da Tua palavra, mas que ela possa ter prazer maior ainda no compartilhar a Tua palavra com as pessoas que ela quer bem.
Abençoe a irmã Maria Aparecida, que ela possa permanecer fiel, permanecer firme, que o teu anjo poderoso possa acompanhá-la nessa jornada, para que um dia, muito em breve, ela possa estar contigo no teu reino eterno. Tome o seu marido em tuas mãos, que o teu Espírito possa trabalhar naquele coração, naquela mente, que muito em breve ele possa estar comungando conosco aqui. Cuide de cada um de nós, dos demais que foram batizados ao longo do final deste ano. Em nome de Jesus te rogamos. Amém. Amém. Recebemos, irmãos, uma notícia bombástica, né? Na quinta-feira à noite, que o pastor Samuel, ele recebeu uma missão para ser o nosso departamental da MTA. Amém? Ministério Desbravador e Aventureiros. E com isso, irmãos, hoje vai ser o último dia. Ele será o nosso pastor da nossa igreja do Jardim Prudência. Não é por isso que ele vai deixar de vir aqui, né? Eu acho que a gente vai chamar sempre que ele puder para estar aqui conosco, tá? Eu queria muito agradecer a Deus, porque foi 1 ano e meio de muitas bênçãos que a nossa igreja recebeu, tendo o Senhor aqui conosco. Você, a sua família inteira, foi uma fonte de luz para a nossa igreja aqui do Jardim Prudência. Nós temos certeza disso, certeza absoluta disso. Queremos chamar a família aqui também, para vir aqui à frente. Agradeço a Deus porque o pastor Samuel, juntamente com o pastor Ismael, são pastores assim diferentes. Infelizmente, né? Eles são pastores assim, raízes, né? Eles são trabalhadores de verdade na obra do Senhor. Amém. Eles são pastores assim, incansáveis, né? Eu fico assim, muito feliz assim, que o pastor deu a ideia de estar aqui conosco nas terças-feiras para dar mais apoio aqui para a nossa igreja, né? Ele pode dizer, não, vamos continuar na quarta, né, tal, não precisa disso, tal. Mas ele fez de tudo, né, para estar envolvido aqui com a nossa igreja. Nós sabemos que existe uma igreja maior, que é a igreja de Santo Amaro, né? O pastor tem que dar mais assistência, porque lá tem mais membros, tem mais pessoas, né? Mas ele sempre que pôde, ele esteve aqui com a gente, né? Ele trouxe uma semana de oração abençoada, trouxe o irmão dele aqui, né? Ele passou uma semana assim de bênçãos aqui na nossa igreja. Eu só quero agradecer, tá? Eu falei só um pouquinho de tantas coisas que ele fez por nós, tá? Muito obrigado por tudo o que vocês fizeram para nós aqui, tá? Então, da mesma forma, eu agradeço imensamente. O pastor Samuel, ele sabe disso. Eu acho que ele consegue captar um pouquinho do sentimento que a gente leva no coração, né? Porque houve muita afinidade com esse pastor. Com os outros também. Eu falei até para ele, pastor, eu nem sei se eu estou certo, mas todo pastor que vem aqui, eu dou meu coração para ele. Mas a gente sabe que na obra de Deus, na obra mundial, as coisas funcionam assim, né? Eles vêm, eles vão, nós permanecemos, nós ficamos, mas o importante é que nós nos dediquemos sempre, porque um dia não haverá separação. É esse o dia que a gente está buscando. Falar do pastor Samuel Camilo, eu mesmo falar é chover numa olhada, né? Depois da comissão nós tivemos um bate-papo de pé de orelha. Agradeço pela conversa, pastor. Estamos aqui. Amém. Mas, como eu falei, falar do pastor Camilo, né? Eu quero falar como primeiro ancião dessa igreja,
em nome do nosso novo pastor que está vindo aí. Meu irmão, se você pegar a Bíblia, em momento nenhum Deus deixou o seu povo sem ungido. Em momento nenhum Ele deixou o seu povo alargado no meio de nada. Entendeu? Então, vai vir uma pessoa com característica diferente, com pensamento diferente, mas eu quero que a igreja de Jardim Prudência receba Ele de todo o coração. Estão dispostos a ouvir tudo o que Ele tem para nos falar. Primeiro nós vamos ouvir qual é o seu plano, qual é os seus projetos, e aí nós vamos passar para Ele o que nós já tínhamos conversado, como é que estava, como é que deixou, e eu quero que a igreja de Jardim Prudência receba esse pastor com o mesmo carinho que nós recebemos todos os outros que já estivemos aqui, tá? Porque eu tenho certeza que esse que vai vir, ele não é o pastor Camilo, como não é o pastor Ismael, mas ele vem em nome de Jesus. E a igreja de Jardim Prudência tem que receber esse pastor em nome de Jesus, para que cumpra em nós e no seu ministério, não a nossa vontade, não a vontade da igreja, não a vontade do irmão Geraldo, mas a vontade de Deus, porque essa igreja é a igreja remanescente, é a menina dos olhos de Deus, e Deus tem bênção, Deus tem projeto, Deus tem vitória para a igreja de Jardim Prudência. Tá? Então, pastor, para onde o senhor for, o senhor já sabe que o senhor vai levar o amigo Geraldo, e que Deus continue abençoando o seu ministério e a sua família. Quer falar alguma coisa antes? Eu só queria agradecer. Assim, emocionado. Só você. Eu tive o privilégio de conhecer o pastor Samuel Camilo um pouco mais a fundo, numa semana que nós fizemos especial, itinerante, ao longo da região número 7, na época, ali da região de Osasco. E eu tive o privilégio de ouvir o pastor Camilo pregar todos os dias, várias vezes por dia, e uma coisa que me surpreendeu, eu já acompanhei muitos pastores em campanhas, e ele não repetiu um sermão. Quando houve a vagância aqui no distrito de Santo Amaro, eu orei muito pela vinda do pastor Camilo. Eu achava quase que impossível isso acontecer. Achava quase impossível, mas oramos a Deus e Deus ouviu a nossa oração. E hoje nós estamos dando a despedida do pastor. Ele fez o trabalho que ele precisava ter feito, num momento difícil da história do Brasil, num momento difícil da história da igreja, num momento de pandemia, num momento complicado, mas ele arregaçou a manga, visitou todo mundo, esteve presente na vida de cada um de nós, trouxe vários outros membros, e hoje, irmãos, eu sinto um orgulho santo por poder compartilhar o pastor Camilo com a nossa associação. Por saber que hoje ele vai poder realizar um trabalho na vida de 4, 5 mil crianças e fazer a diferença na vida dessas crianças, que são a nova geração da igreja, os futuros líderes que essa igreja terá. Então, eu me sinto muito bem quando alguém, me sinto triste também por perder, lógico, mas me sinto muito bem por saber que ele vai realizar um trabalho que poderá afetar as minhas netas, que poderá afetar os filhos de vocês, os netos de vocês e outras crianças mais, que vai implementar na mente dessas crianças uma imagem clara do reino de Deus. Então, nós devemos nos sentir orgulhosos quando nós compartilhamos aquilo que nós temos para um trabalho maior. Que Deus use esse pastor, que Deus o abençoe. Eu sei que a jornada de um departamental não é fácil, trabalhei nessa área por muitos anos, não é fácil, mas eu sei que Deus vai lhe capacitar e já lhe capacitou para a realização deste grande ministério, e a Associação Paulistana espera isso. Que Deus o abençoe. Obrigado, Cláudia, pela parceria que fez. Este ano que nós vamos trabalhar juntos, né, com uma pastoral especial, mas Deus sabe todas as coisas, Deus conhece todas as coisas, e que Deus seja honrado, justamente com os seus filhos, que vocês possam ser um instrumento que Deus está precisando neste momento para este campo. Que Deus o abençoe.
Eu precisava dizer para a minha igreja que Deus me deu alguns privilégios. O primeiro deles foi de poder vir trabalhar com um amigo. O pastor Ismael, ele não é só um colega de ministério, o pastor Ismael é meu amigo. E amigo, há uma diferença entre amigo e colega. O amigo é aquele que você confia. A gente compartilhou algumas coisas junto e ele me pastoreou nesse tempo que eu estava aqui. Eu confesso a vocês que ainda quando cheguei, tinha algumas feridas ainda no meu coração, e ele me ajudou muito a poder cicatrizar essas mesmas feridas, porque nada melhor do que um pastor para poder entender o outro. Então a nossa amizade, pastor, é uma amizade que ela vai continuar sendo, e eu louvo a Deus porque a gente teve a possibilidade de poder se aproximar ainda mais. Os meus ancianos, vocês são fantásticos, trabalhar com vocês foi um privilégio assim do tamanho do mundo. Eu só louvo a Deus pela oportunidade que eu tive, e eu nunca vou esquecer vocês. A gente sempre vai estar junto, e sempre que eu tiver oportunidade, pode ter certeza que eu vou estar passando por aqui para estar com vocês. Amém. E a minha igreja, cada um de vocês, sabe, é interessante. Me lembro da primeira vez que eu preguei aqui, olhava daqui da frente e não sabia quem era quem, mas hoje eu conheço todos vocês pelo nome, e há um misto de sentimento. Eu me sinto pequeno diante do chamado que Deus fez para a gente. Eu já tinha pendurado minha chuteira, trabalhando com crianças, com juvenis e com adolescentes no MBA. Tanto que eu fui apanhado completamente de surpresa diante da situação. Quero pedir a vocês que orem muito para que Deus possa me usar. Me sinto muito pequeno diante desse chamado, mas eu sei que eu posso contar com as orações de vocês, e vocês vão comigo no coração, podem ter certeza. A palavra que eu queria dizer aqui é muito obrigado. Nós que agradecemos. E nós preparamos um presente, né? A gente estava pensando assim em dar um presente para a família toda, tá? Eu queria pedir para a Ana trazer aqui. Assim, né? Com todo o nosso coração. Eu queria dar oportunidade para a igreja. A Ana queria falar um pouquinho. Eu queria dar oportunidade para 2 pessoas aqui da igreja para poder, se quiser, falar alguma coisa aqui, tá? Se tem a oportunidade, queria que você viesse à frente, se você quiser falar, tá? Eu queria. Sabia que o irmão estava. Mais novo da igreja, mais novo. Mas é um prazer para ser esse pastor careca da minha vida. Eu entrei naquela porta para cá e já penso nesse nome, viu? Eu queria dar uma volta para vocês. Cuidado desse nome aqui, na cara agradecer por tudo aqui. Não sei seu irmão ainda, mas eu amo seu irmão também, Marcos também. Ele precisa de uma das músicas também para vocês. Agradeço do coração, viu? Obrigado por tudo, viu? Glória a Deus por poder te conhecer. Nós estamos juntos, tá? Obrigado por tudo. Vou estar orando sim, pode deixar. Bom, então eu queria, assim, em nome da igreja, eu sei que eu não estou tanto tempo assim, que nem a maioria aqui, né? Sou mais recente aqui nessa igreja. Mas desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, eu falei, nossa, mas que igreja abençoada! Principalmente por ter 2 pastores muito queridos. Eu queria dizer, assim, particularmente, que eu amo muito vocês, a família de vocês, os 2 pastores, eu amo demais. Tenho um carinho muito especial, e eu tenho certeza que esse meu sentimento é o sentimento da igreja também. Porque todos nós temos um carinho muito especial por vocês. Principalmente assim, nossa, eu admiro demais o sermão de vocês, dos 2. Admiro mesmo. Sempre falei isso para o Humberto, não estou mentindo. Sempre falei, mas nossa, como eu gosto de ouvir o sermão deles. Como eu gosto. Então, assim, a gente está perdendo algo precioso. Eu também sou emotiva, viu? A gente está perdendo algo precioso, mas assim, quando Deus chama, a gente tem que ir, não adianta. Então assim, tem críticas, eu sei que tem. Desculpe, eu ouvi a reunião da semana, eu fiquei muito chateada com alguns que se colocaram um pouquinho no reverso, mas não ouça as críticas, pastor, não ouça. Porque Deus, ele tem um chamado muito especial. E quando Ele fala, a gente tem que obedecer, porque Deus conhece o nosso futuro e Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Então nós, como igreja, que nós
te damos todo o apoio. E nós, como vamos estar no Ministério dos Desbravadores, a gente vai te encher o saco um pouquinho. Então a gente vai continuar junto. Então esse é o que mais nos conforta, nos alegra. Eu sei que o Senhor vai dar todo o apoio pra gente. E a gente vai precisar, porque a gente está de início assim nesse cargo, então a gente vai precisar mesmo do apoio de vocês. Então é isso, fica aqui o nosso carinho, tá? Isso aí é apenas uma lembrancinha do tanto que a gente te ama. Eu não poderia deixar de falar. O pastor Samuel é um pastor que Deus enviou do céu para trazer a mensagem para a gente. Quando eu soube da notícia, eu falei para o meu marido, eu não acredito não. Se ele não for na igreja falar pessoalmente para a gente, eu não vou acreditar. Eu falei para o meu marido, porque a gente gosta muito disso. E a Cláudia também. A Cláudia foi uma pessoa que trouxe muitas esperanças para a gente, muitas novidades, história da mulher, e ela trouxe uma coisa que nós nunca tivemos, investidura. Nós nunca tivemos investidura de mulheres, e ela trouxe essa novidade, foi uma coisa gostosa, foi uma coisa maravilhosa. Você vê que Deus, Ele traz pessoas com novas esperanças, com novas coisas para trazer para a nossa igreja. Cada dia a nossa igreja está crescendo, porque vem pessoas que Deus tem enviados. E eu não vou pensar que eu estou perdendo o pastor, não vou pensar que eu estou perdendo a Cláudia, não vou perder o menino, a criancinha. Eu estou pensando assim, de dividir essa bênção com outras pessoas. Porque se eu pensar que eu estou perdendo, eu posso não achar. E se eu estou dividindo, um dia ele pode estar aqui conosco. Entendeu? E é isso que eu penso. Eu tenho que pôr no meu coração que eu estou dividindo as bênçãos para outras pessoas que precisam também dele. Eu sei que eu estou triste por dentro e por fora, mas Deus sabe todas as coisas. Então eu só quero agradecer. Eu não tive tempo de preparar um poema, vocês sabem que eu sou dessas pessoas que tudo é nosso poema. Mas um poema melhor é a amizade, é o sorriso que vocês têm demonstrado para a gente. Esse é o meu agradecimento. Vou pedir para o pastor Ismael fazer uma oração de agradecimento nesse momento. Existem muitas frases que são clichês assim, né? Eu já, desde quinta, a hora que ele recebeu o telefonema, pela cara dele, eu já imaginei o que fosse, né? Que fosse alguma coisa. Eu já comecei a chorar antes dele me contar o que é. E desde então eu não consigo parar de chorar. Nós criamos uma afinidade muito grande, eu com as mulheres da igreja do Jardim Prudência. No ano passado a gente teve a ideia de fazer a nossa investidura, pensando em fazer nesse ano, no início do ano, que talvez já não tivesse mais a pandemia, né, o risco e tal. Mas algo no meu coração dizia que o que podemos fazer hoje não deixe para amanhã. Era o que eu ouvia no meu coração, né, na minha mente. E eu acho que Deus já tinha seus planos e por isso antecipou mesmo, né? Mas a gente teve esse privilégio, essa oportunidade. Eu incomodei demais a Celinha incomodou vocês, né? A gente estava ali no grupo todo dia, mas graças a Deus nós tivemos uma investidura linda, tivemos o privilégio de ver mulheres envolvidas na missão. E o meu desejo é esse, gente, que vocês continuem com essa missão no coração. Nós ficamos aqui pouco tempo. Como eu estava falando, né, existem algumas frases, clichês que eu discordo. Tipo assim, atrás de um grande homem existe uma grande mulher. Eu não concordo, porque atrás quem vem é um seguidor, e eu acho que todo homem precisa de um ajudador. Então, para mim, ao lado de um grande homem tem uma grande mulher. E assim como também tem aquela frase que diz, né, tudo que é bom dura pouco. Também discordo. O que é bom não dura pouco, dura o suficiente para se tornar inesquecível. E eu acredito que nosso tempo aqui foi pouco, talvez, mas para nós vai ser inesquecível. Vocês ficarão no nosso coração, tem um lugar especial no nosso coração. A igreja do Jardim Prudência sempre vai ser lembrada como aquela igreja carinhosa, aquela igreja receptiva.
receptiva, aquela igreja amável, a igreja do junta panela, né? Do almoço e convívio, a igreja que abraça, a igreja que acarinha, a igreja que recebe todos de maneira carinhosa. É essa lembrança inesquecível que nós vamos carregar no nosso coração. Aqueles que querem participar desse momento de oração, se vocês quiserem ficar em pé, por favor, nós vamos orar então. Pai querido, elevamos aqui o nosso louvor e a nossa gratidão por tua bondade, por teu cuidado para com esta igreja, para com este distrito, por prover líderes que honrem e glorifiquem o teu santo nome. Te agradecemos pela presença e pelo ministério do pastor Samuel durante o período em que ele permaneceu aqui nesta igreja, nesse distrito. Somente na eternidade nós podemos ver a extensão deste ministério, somente na eternidade nós poderemos ver quantos frutos este ministério despertou e trouxe para a tua causa. Agradecemos, Senhor, por este momento, por este período. E agora queremos colocá-lo em tuas mãos. Rogar a ti que o abençoe nesta nova função. Será uma função muito mais ampla, de maior responsabilidade. Ele estará imprimindo na mente de crianças, juvenis e adolescentes o amor por ti e pelo teu reino. Ele possa ser esse instrumento poderoso, maravilhoso. Abençoe também de maneira especial a equipe que ele irá formar, que estas pessoas possam ser indicadas e trazidas por ti, para que o teu cargo, para que a tua função seja mais tranquila, trabalhando com homens e com mulheres que honrem e glorificam o teu nome. Abençoe também de maneira especial, não sabemos ainda quem, mas o Senhor já sabe quem será o nosso novo pastor. Que ele possa ser um instrumento de ti, assim como foi o pastor Samuel. Cuide desta família, proteja-a, abençoa-os, em nome de Jesus te rogamos. Amém. Amém. Existem momentos que são um pouco mais difíceis para a gente. Particularmente, eu sempre digo que o primeiro sermão que a gente faz no lugar é muito difícil, porque você ainda não conhece as pessoas, você não sabe exatamente aquilo que eles precisam ouvir. Então é difícil. E o último é igualmente difícil. Eu confesso que estive pensando um pouco sobre o que eu falaria para vocês nesse último momento como pastor de vocês. E alguma coisa falou muito forte no meu coração a respeito de uma temática. Às vezes nós achamos que determinadas orações elas são mais poderosas do que outras, porque elas vêm de um indivíduo, de uma pessoa que tem às vezes uma preparação melhor, ou que parece ser um pouco mais espiritual. Às vezes parece que a influência de alguém pode parecer ser mais importante do que a influência de outro, porque às vezes a gente olha para o instrumento e acredita que esse instrumento é o depositário, por assim dizer, da obra que Deus quer fazer. Mas eu confesso que tenho olhado para a Bíblia e tenho percebido que o importante dentro do trabalho do Senhor não é o instrumento, não é a pessoa, não é aquele que vai ser o instrumento usado por Deus para poder trazer o seu recado e ao mesmo tempo o pastoreio para as pessoas. Porque eu olho para a Bíblia e percebo que houve momentos em que o Senhor Deus precisava falar com o seu povo, e ao invés de ir buscar o melhor que ele tinha, ele olha e diz: quem está à disposição? E eu me lembro, por exemplo, que houve um momento como esse na história, que ele encontrou um cara que era feiticeiro. É isso que você acabou de ouvir. Um feiticeiro da região da Babilônia, provavelmente, um homem chamado Balaão,
ele era astrólogo, mas como Deus precisava mandar um recado para as pessoas, quando ele foi olhar e dizer assim, quem está à disposição? Apesar de quem ele era, Deus olhou e falou, eu posso usar isso aí. E se você parar para pensar que uma das profecias mais lindas a respeito da vinda de Cristo Jesus veio através de Balaão, eu falo para você, é para a gente ficar de queixo caído. Confesso que olhando um pouco para a história dele, eu cheguei a falar, Senhor, o Senhor podia escolher gente melhor, não? Mas o fato é que o Balaão também precisou em determinado momento receber um recado de Deus. E Deus olha e fala, quem está à disposição? E não tinha ninguém. Ele olhou e falou, tem uma jumenta aí, né? A jumenta tá bom. E ele vai lá e através da jumenta ele leva o recado para o profeta. E com isso eu tenho percebido que o importante dentro do processo não é o instrumento, não é o indivíduo. Às vezes a gente olha para algumas histórias e para algumas pessoas e fala, esse indivíduo sim, esse aí é um indivíduo que tem o poder de Deus, ele faz coisas grandiosas, mas Deus olha e fala, não, na verdade o importante é ter alguém disponível, porque se estiver disponível eu vou usar, seja quem for. E isso tem me ajudado muito, essa compreensão, para que às vezes a gente não seja tentado a achar que palavras bonitas como essas que foram ditas aqui, por amigos, queridos, que possa de alguma maneira chegar ao coração e fazer com que de repente eu ache assim, agora o Prudência está lascado, eu estou saindo, e agora não vai se levantar um outro como eu. Não tem nada mais equivocado que isso. Porque a Bíblia vai dizer para a gente que o importante não é o mensageiro. O importante é aquele que fala através do mensageiro. O importante é aquele que se serve de quem está à disposição e faz com que, mesmo de forma simples, a mensagem chegue ao coração das pessoas. Eu olho para o Senhor Jesus e se você analisa as pregações que ele fez, era tudo coisa muito simples. Ele falava, olha, um semeador saiu a semear. E ele jogou sua semente, e ela foi caindo num lugar e depois no outro. Olha, o reino do céu é como uma rede de pesca. O reino dos céus é como um comerciante de pérolas preciosas. Ele vai, você olha e fala, gente, como é que um troço desse pode conseguir mudar a vida de alguém? É que quando o Espírito de Deus fala através de alguém, quando o Espírito de Deus se usa de alguém, a palavra ganha poder, a palavra ganha destaque, e a palavra, ela não volta vazia, porque mais importante que o instrumento, é quem se serve do instrumento. Há um texto que eu queria compartilhar com você hoje, que é de Josué, no capítulo 1, versos 1, 2 e 5. É um texto muito conhecido. E eu confesso que durante muito tempo eu tive dificuldade de poder entender perfeitamente esse texto. Porque na minha cabeça, durante muito tempo, importante era o instrumento. A gente bota uma ênfase tão grande nisso, né? A gente fala, você tem que se preparar para poder ser um instrumento de Deus. Não, tem coisas que você deve fazer sim, você deve buscar o Senhor, claro que sim. Mas o fato é que quando Deus quer usar alguém, não importa quem seja essa pessoa, Deus simplesmente chega e fala, é você, quer? Está disposto? Estou, então agora eu vou trazer minha mensagem. E olha o que o texto vai dizer, Josué capítulo 1, versos 1 e 2 e também versículo 5. O texto diz, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que esse falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Vai agora para o versículo 5, por favor. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e não te desampararei.
Esse texto é um texto tremendo. É um texto que sempre tem me acompanhado, porque esse texto mostra que não importa quem seja o instrumento que Deus está chamando, não importa as qualidades que essa pessoa tenha, porque às vezes Deus vai lá e chama um agricultor e fala para ele: vamos salvar o mundo? Aí o agricultor fala: o senhor quer que eu faça uma plantação de quê? Não, eu queria que você construísse uma arca, um barcão. Ele tem que arranjar um engenheiro naval. Disse: não, mas eu escolhi, foi você. Ele falou: nunca construí um barco, mas eu vou dar para você, eu vou dar os recursos para você poder fazer. Aí quando um agricultor resolve fazer um barco, ele faz, se sentindo desse tamanho, dizendo: eu não sou da área. É tanto que quando termina o dilúvio, a primeira coisa que ele faz: vou voltar a plantar umas uvas, nunca mais tento construir barco. Você olha para o texto e percebe que Deus olha para os indivíduos e menciona: mais importante do que o indivíduo é quem está por detrás dele, quem o está guiando, quem o está dirigindo. O contexto desse texto é interessante. Deus havia chamado Moisés para libertar o povo de Deus do cativeiro do Egito. E ele trabalhou com esse povo durante muito tempo. Foram 40 anos no deserto. E pensa num trabalho difícil. Mas Moisés, o tempo todo, ele está ali firme com Deus. Ele está ali fazendo coisas grandiosas. Aliás, você olha para a vida de Moisés e você vai descobrir algumas coisas realmente tremendas. Quando você olha, por exemplo, para Êxodo capítulo 3, versos 1 e 2, o texto vai dizer para a gente que Moisés recebeu um chamado diretamente de Deus. Uma das ovelhas do seu rebanho se desgarrou do rebanho do seu sogro Jetro. Ele está procurando na região do Monte Sinai, quando ele vê uma sarça, um arbusto pegando fogo. E o que chamou a atenção é que ele percebeu que o arbusto pegava fogo, mas não se consumia. Ele agora vai se aproximando cada vez mais, quando uma voz do meio do fogo diz: tira a sandália do teu pé, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Moisés foi chamado por ninguém menos do que pelo próprio Deus. Eu me lembro que quando eu estava terminando meu curso de teologia, eu me senti chamado por Deus. Claro, sim. Minha esposa e eu havíamos tomado a decisão de que o primeiro chamado que viesse para a gente, não importa qual fosse, não importa para onde fosse, esse seria o chamado que a gente iria aceitar. Meu professor de evangelismo, na altura, me falou assim: Samuel, no Rio Grande do Sul, o presidente de determinado campo tem muito interesse em levar alguém como você. E ele vai te levar, não aceite nenhum outro chamado. E eu falei para ele: ô professor, minha esposa e eu tomamos uma decisão. O primeiro chamado que chegar, não importa para onde, é para lá que a gente vai. Porque quem vai determinar a nossa vida não somos nós, vai ser Deus. Porque na hora que eu começo a escolher para cá que eu vou, é isso que eu vou fazer, eu estou dizendo que mais importante do que o instrumento, aliás, que mais importante do que aquele que se usa do instrumento, é o instrumento, quando na verdade não é assim. E eu me lembro que nós recebemos um e-mail do pastor Mário Brito, presidente da União Portuguesa, dizendo: Samuel, nós queremos que você e a Cláudia venham para cá, para trabalhar com a gente. Falei para a Cláudia: chegou o chamado. Ela: para onde? Rio Grande do Sul, é perto da família dela. A gente estava com a expectativa de poder ir para lá. Falei: de Portugal, ela: do outro lado do Oceano Atlântico. É para lá que nós vamos então. Houve uma situação que a gente acabou enfrentando, de uma senhora possuída por um espírito mau, que através do espírito mau, através da senhora, o espírito falou assim: eu vou fazer da vida de vocês um inferno lá. Se eu fosse vocês, eu não entrava naquele avião. Aí eu só falei: é para lá mesmo que a gente tem que ir. Porque se o Satanás não quer que a gente vá, então eu vou. Porque se ele falasse: vai para lá, estou esperando você aqui, aí eu ia falar: será que é para lá que a gente vai? E quer que eu diga uma coisa para vocês? Sou uma bênção.
passamos por um perrengue danado. Houve momentos que para a gente poder fazer o trabalho, nós tivemos que tomar algumas decisões difíceis. Decidimos, por exemplo, fazer uma refeição por dia, porque não tinha recurso suficiente para a gente trabalhar. E digo para vocês, no final de 1 ano e meio, nós tínhamos plantado 2 igrejas, para uma delas para imigrantes africanos e ao mesmo tempo brasileiros, e uma outra da comunidade do leste da Europa. E ainda tínhamos aberto mais um grupo. E olhamos um para o outro e dizemos: era exatamente aqui que a gente tinha que estar. Quando as coisas começaram a tomar uma forma realmente muito interessante lá, a administração do campo tinha grandes planos para a gente, na União Portuguesa. Veio um chamado para a gente vir para o Brasil. E quando o chamado chegou, o presidente do campo, o pastor, na altura, o pastor José Eduardo Teixeira, ele disse: Samuel, nós queremos que você fique. Faz o seguinte, eu sei que você quer estudar, escolha, você e a sua esposa, escolham o curso que vocês querem fazer e o país onde vocês querem estudar, e a gente vai pagar para vocês poderem ficar. Eu confesso para vocês que meus olhos se arregalaram e falaram: sério? As lombrigas começaram a se mexer aqui nessa região, sabe? E eu falei: rapaz, infelizmente não vai dar certo, pastor, porque a gente falou para Deus que se Deus chamasse a gente ia, não importa para onde. Ele olhou para mim e disse: é loucura o que você está fazendo. Eu falei: loucura é dizer não para um chamado de Deus. E quer que eu diga uma coisa para vocês? Eu poderia contar para vocês aqui mais algumas dezenas de histórias de como em determinado momento nós tomamos algumas decisões que todo mundo falou: é loucura. Mas que a gente entendeu, Deus nos chamou. E mais importante do que o instrumento é quem está por detrás do instrumento. Moisés, ele teve a oportunidade não de receber um e-mail, como eu recebi no meu primeiro chamado, mas Moisés, ele teve a oportunidade de ouvir a voz de Deus, chamando-o pelo nome e dizendo: é você que eu escolhi, vai e liberta o meu povo. Mas não apenas isso. Quando depois de 10 pragas caírem sobre o Egito, o povo está para atravessar o mar Vermelho, o faraó está vindo atrás com seus exércitos. Moisés agora vai até o Senhor e fala: Senhor, o que eu faço? E Deus diz: diga ao povo que marche, e vai você na frente. Obedecendo a ordem de Deus, sem saber o que aconteceria, ele entra para dentro do mar. E quando ele entra mar adentro, o mar se abre. Mais do que isso, algum tempo depois, em Êxodo capítulo 16, verso 4 e 17, verso 6, o povo estava com fome. Deus enviou o próprio pão celestial, o maná. Enquanto estavam no deserto durante 40 anos, nem um dia faltou. Eles ainda estavam com fome em determinado momento, estavam cansados de comer o maná, e disseram: a gente quer comer carne. E Deus falou: vou mandar para vocês. E mandou um bando de codornizes que cobriu todo o acampamento. Dizem alguns comentaristas bíblicos que algo em torno de 2 quilômetros de espessura tinha aquele bando de codornizes voando por cima do acampamento. E o povo comeu, até que 10 mil morreu de congestão, no meio do deserto. O povo com sede. Moisés foi o instrumento através do qual Deus fez com que literalmente a água saísse da rocha. E se isso parece pouco para você, Êxodo 17, verso 11 vai dizer que Amaleque, um rei amorreu, estava atacando o povo de Deus. Deus agora chama Moisés e diz: Moisés, fala para o Josué que ele vai liderar o exército. Josué fala: eu só sou um servo. Sabe qual era o trabalho do Josué? O trabalho do Josué era ser empregado do Moisés. Era ele que lavava, passava. É isso mesmo. Ele derramava água sobre as mãos do Moisés. Ele era um office boy do Moisés. Agora Deus fala: você vai liderar o
exército. Eu imagino Josué falando, mas eu nunca lutei. E ele vai, ele obedece, e a luta começa. Moisés sobe no alto do monte, levanta as mãos, e enquanto ele ora, Israel vence. Quando ele para de orar, Israel perde. Até que a determinado momento que o Josué fala, levanta a mão e não baixa não, senão nós vamos morrer aqui. E a vitória vem, mas porque o Moisés estava orando por eles. Agora imagina Deus chegando para o Josué e falando, Moisés, meu servo, morreu. E agora é o seguinte, você é o instrumento que eu escolhi para substituir o Moisés. Minha esposa e eu tivemos, durante o nosso ministério, que substituir muita gente boa. Aqui foi uma bênção, porque eu não tive exatamente que substituir o pastor Ismael, que é um gigante, porque aqui nós continuamos trabalhando junto. Mas eu tenho a plena certeza que se tivesse que substituí-lo, ia ser muito difícil, porque um homem com grande experiência, amado pelas igrejas. Mas houve momentos em que nós somos chamados para substituir pessoas, e que eu me perguntei, como é que vai ser isso? E eu digo para você, toda vez que a gente olha para o instrumento, ao invés de olhar para aquele que chama, a gente se sente pequeno e acha que a gente não vai conseguir. A vitória, meu amigo, ouça bem o que eu vou te dizer, a vitória que Deus tem para o seu povo, para a sua igreja, não vem através do instrumento, vem daquele que usa o instrumento, é do Senhor Deus. E quando você olha para a história do Josué, eu não sei o que o Josué falou. Eu não sei se o Josué falou, Senhor, vai ser muito difícil. Não sei qual foi a frase que ele disse, mas eu sei que ele aceitou o chamado de Deus. E pouquíssimo tempo depois, lembra que Moisés foi chamado através da sarça. Pois lá em Josué, no capítulo 5, versos 13 a 15, o texto vai dizer que Josué agora tinha diante de si o rio Jordão, tinha diante de si a cidade de Jericó, fortemente armada, com uma fortaleza com muros cuja espessura em alguns lugares chegavam a 8 metros de largura. Você pode imaginar isso? Ao redor de 30 metros de altura. Ele olha para aquilo e diz, eu nunca vou conseguir. E ele começa a orar, e o texto diz que ele sente uma mão poderosa no seu ombro. Quando ele abre os olhos, aquilo era território cananeu, ele vê uma espada imensa, e o portador da espada era maior ainda. Ele só olha e fala, é dos nossos ou dos nossos inimigos? Porque se for dos inimigos eu já morri agora, né? E a resposta é, eu sou o príncipe do exército do Senhor. Tira as sandálias do teu pé, porque o lugar que você está pisando é santo. Mesma coisa que tinha acontecido com Moisés. O Moisés não pôde ver a face daquele que o chamava, mas o Cristo pré-encarnado vai agora aparecer para o Josué, empunhando a armadura de Deus. E no livro Patriarcas e Profetas, Ellen White vai mencionar que ele olha para o lado e ele vê os anjos do Senhor usando a armadura celestial, e o Senhor diz para ele, não tenha medo, porque quem vai conquistar Jericó sou eu, não é você. Quem vai dar a vitória sou eu, não é você que tem que conseguir fazer, sou eu que vou fazer por você. O fato é que, ainda no capítulo 3, versos 15 e 16, o Senhor Deus agora olha para ele e diz assim, Josué, vamos atravessar o rio Jordão. Era a época da primavera, o rio transbordava. Ele diz, diga para os sacerdotes pegarem a arca da aliança e entrarem para dentro do rio. E quando eles entram, o rio para de correr. Um paredão de água de um lado e a água se seca do outro lado. E quer que eu diga para você? O povo passou em seco. Você acha pouco? Em Números capítulo 13, verso 23, a Bíblia vai mencionar que o Josué teve a oportunidade de ser o primeiro a trazer a comida de Canaã para o povo. Ele vai
junto com os espiões para a terra, e ele traz uvas, figos e romãs para o povo poder comer. Em Josué capítulo 10, versos 11 a 14, uma outra batalha estava para acontecer. E nessa batalha, os amorreus estavam lutando contra o povo de Deus. E Josué, cheio do Espírito do Senhor, ele começa a travar essa batalha junto com o exército de Israel. E é uma batalha tremenda, renhida. E no meio desse processo, ele pensa consigo: se eu tivesse um dia de 48 horas, eu vencia essa batalha. Se eu tivesse 24 horas de luz do sol, eu vencia essa batalha, que eu não precisaria ter me parar ao pôr do sol de lutar. E ele olha agora e diz: sol, para aí. Lua, não ouse aparecer. E a Bíblia diz que Deus parou o sol e a lua. A gente sabe que não foi o sol e a lua que ele parou. Ele teve que parar todo o processo, não sei como foi isso. Chegando no céu, quero descobrir. Mas ele parou, não sei se o nosso sistema solar ou se o universo como um todo, porque tudo gira no nosso universo, para poder dar um dia de 24 horas de claridade, para que Josué pudesse vencer a batalha. E o fato é que quando você olha para a história de Josué, você percebe que Josué foi tão bom, ou até mais, do que o próprio Moisés. Ah, pastor, mas o Moisés foi levado para o céu. Foi, ele morreu, depois Deus o ressuscitou e levou para o céu. Judas fala sobre isso na sua carta, está certo. Mas quando o Senhor Jesus veio aqui à terra, e o Espírito Santo do Senhor estava escolhendo um nome para ele, não foi o nome de Moisés que ele escolheu, mas ele escolheu o nome do Josué. Você sabe que Jesus é a versão grega do nome Josué? Jesus escolheu o mesmo nome do Josué. Havia uma batalha que ele teria que travar. E se é uma coisa que você pode falar a respeito do Josué, é que o Josué sempre entendeu uma coisa: a vitória não é minha, ela é do Senhor. E o texto bíblico vai dizer para a gente algo realmente fantástico. Quando você olha para Josué capítulo 24, versos 29 e 30, o texto diz que o Josué, até o último dia de vida, ele estava lutando as batalhas do Senhor. Ele já era velho. Ele já tinha, a maior parte das pessoas olhavam e falavam: o que esse velho quer saber da vida? E velho, ele está lutando as batalhas do Senhor. E todo mundo olha e fala: isso aqui não vai dar em nada. Mas entendendo que a vitória vinha do Senhor, ele encarava as lutas e venceu todas elas. Porque ele entendeu a coisa mais preciosa que a Bíblia mostra para a gente: o importante não é o instrumento, o importante é quem usa esse instrumento. O texto diz que ele morreu aos 110 anos, lá nas montanhas de Efraim, cheio de história para poder contar, cheio de histórias do que Deus tinha feito. Mas toda vez que ele falava dessas histórias, ele falava: fui eu não, isso foi Deus. Ele entendia como as coisas funcionavam. E mais do que isso, Josué 24, verso 31 diz que tão forte foi a influência que o Josué exerceu sobre a sua geração, que muitas gerações ainda, depois da sua morte, ainda foram influenciados pela vida dele. Porque toda vez que alguém entende que o importante não é o instrumento, mas aquele que usa o instrumento, então pessoas serão influenciadas através desse tipo de gente. Irmãos, é lógico que nesses últimos dias eu tenho parado para poder pensar em grandes vitórias que a gente teve aqui. De maneira muito especial, nesse ano que passou, quando no mês de junho eu comecei a orar dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor tem gente boa aqui, que o Senhor quer alcançar pessoas, e eu quero te pedir, dê uma história para a gente, manda pessoas para cá. Se o Senhor mandar, prometo que eu vou colocar à tua disposição meus dons e talentos, e quero ser um instrumento através do qual
vou pregar a palavra para eles. Reorganizei a minha agenda para estar com vocês toda terça-feira, simplesmente porque eu entendi que não era eu que tinha que fazer um trabalho, era Deus que precisava fazer. E quando a gente terminou o ano, e nós tivemos 38 pessoas que tiveram o reino de Deus inaugurado na vida deles, eu olhei para isso tudo e falei: Deus é bom. Se tem uma coisa que eu sou consciente, irmãos, e isso não mexe com a minha cabeça, é que todas as vitórias que a gente teve aqui não foram minhas, foram do Senhor. Por isso eu me emociono quando tenho que terminar meu trabalho com vocês, porque eu sei que enquanto eu orava dizendo: Senhor, manda uma dupla missionária para mim, sabe, de alguém que amasse dar estudo bíblico para que trabalhasse junto comigo. E numa dessas, o irmão Edson olha para mim e fala: pastor, vamos conversar, chega aqui em casa. E fomos conversar e falou assim: pastor, eu amo o estudo bíblico. Eu falei: é esse aqui, Senhor, é esse aqui. E trabalhando em Edson, gente do céu, sempre vou te levar no coração, Edson, pode ter certeza. Minha dupla missionária. Orei especificamente por ele sem saber que era ele, o instrumento que Deus o queria usar. E poderia falar aqui de uma série de outras respostas que a gente teve. Eu hoje sou consciente de que tudo o que foi bom que a gente viveu no distrito de Santo Amaro veio do Senhor. Agora, se você quiser saber quem foi responsável pelas bobagens que aconteceram também, fui eu. As bobagens são minhas, fui eu. Cada erro que aconteceu, e houve erros que aconteceram, isso é tudo responsabilidade minha. Agora, as vitórias são de Deus, por uma razão: porque Deus foi capaz de usar esse vaso de barro, apesar do vaso. Porque o mais importante não é o vaso, mas aquele que usa o vaso. E me permita falar mais duas coisas para terminar minhas considerações. A primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que eu me sinto pequeno diante do desafio de liderar desbravadores e aventureiros na Associação Paulistana. É um tempo desafiador, aonde as novas gerações têm tido cada vez menos compromisso com Deus e com a sua palavra, aonde a gente tem a oportunidade de perceber que às vezes no mundo de desbravadores e aventureiros, às vezes o trabalho ou os acampamentos, todo o aspecto lúdico do trabalho acaba sendo um fim ao invés de um meio. E se tem uma coisa que eu sei, é que Deus quer salvar todas as pessoas, inclusive essa nova geração. E eu sei que será um grande desafio mostrar para os desbravadores e aventureiros da Associação Paulistana que o Senhor Deus tem um propósito para a gente, e o propósito dele é salvação. E eu confesso a vocês que ontem eu estava me sentindo muito pequeno mesmo, e eu comecei com aquele sentimento de autocomiseração, dizendo: Senhor, já faz tanto tempo que eu parei de trabalhar com desbravador e aventureiro. Senhor, tem gente melhor que eu. E o Espírito Santo falou: já ouvi essa conversa em algum lugar. E aí eu entendi: desculpa, Senhor, não sou eu. Eu sou só o instrumento. Quem vai fazer é o Espírito do Senhor. E amigos, quer que eu fale uma coisa para vocês? Não estou preocupado em quem será o próximo pastor dessa igreja. Não estou. Sabe por quê? Porque mais importante de quem será esse pastor é aquele que vai usá-lo como instrumento. Então, por isso, não é falsa demagogia, não é demagogia, irmãos. Não. Eu tenho a plena certeza de que aquele que vier, não importa quem seja, ele vai fazer muito mais do que eu fiz por vocês. Sabe por quê? Porque o importante não é o instrumento. O importante é quem usa o instrumento. Gostaria de pedir a vocês que orassem por mim. Vou precisar muito de oração. Hoje à tarde
Vou fazer a primeira reunião com um grupo de regionais e coordenadores, de desbravadores e aventureiros, hoje às 3 horas. Se você pudesse lembrar nessa hora de estar orando por essa reunião, ore. E eu coloquei no meu coração uma coisa, tem uma coisa que eu quero dizer para eles, uma só. Nós estamos aqui para poder trabalhar com salvação e serviço. Então orem. Orem por esse servo. Eu sei quem eu sou e quem eu não sou. Eu sou o instrumento. Mas mais importante que o instrumento é quem eu uso. Eu gostaria de orar nesse momento, agradecendo a Deus pelo que eu vivi com vocês. E com isso eu não estou dizendo que eu vou virar esquina e nunca mais vou voltar. Não é isso não. Pode saber que na hora que tiver um almoço em convívio, vou passar por aqui para poder filar uma boia com vocês. Que eu continuo sendo vizinho de vocês. Toda oportunidade que eu tiver, vou voltar para estar com vocês, porque eu amo vocês. Mas eu queria pedir a Deus para que Deus pudesse escolher alguém para poder vir para cá. Ontem eu tive uma longa reunião com o pastor Larroca, nosso presidente. Ele me perguntou: qual é o perfil do pastor que você acha que deve estar lá? Falei para ele sobre uma série de coisas. Eu queria que você orasse por isso também. E ele me disse: tá bom, te prometo que na hora de poder escolher a gente vai sentar e vai conversar um pouco mais sobre o assunto. Então ore, porque independente de quem seja, mais importante que o instrumento é quem o usa. E eu queria só uma coisa: que Deus mandasse para cá o nome de Deus. Que Deus mandasse alguém para cá que tivesse essa consciência. Não é um instrumento, é quem o usa. Será que eu posso orar com você agora? Vou pedir um negócio para você. Ame o próximo pastor que vai estar vindo. Se vocês derem para ele 10% que vocês deram para mim, eu sei que ele vai ser muito feliz. Porque vocês são fantásticos. Eu quero orar com vocês. Pai, muito obrigado por esse ano e meio que eu tive a oportunidade de poder ser o seu instrumento aqui no Jardim Prudência. Muito obrigado pelos líderes que o Senhor colocou para poder trabalhar comigo. Muito obrigado pelos membros da igreja. Muito obrigado porque hoje, no último dia que eu tenho a oportunidade de estar aqui como pastor, ainda tive o privilégio de poder entregar um certificado para Maria Aparecida, que é uma serva tua que o Senhor colocou no meu caminho nesse ano que passou. Eu sei que hoje, Pai, tem muito mais gente disposta a trabalhar do que tinha quando eu cheguei. E isso não foi trabalho meu, foi trabalho teu. Só quero te pedir que o Senhor possa me abençoar nesse novo desafio. O Senhor vai ter que usar alguém, Pai, por alguma razão que eu não sou capaz de entender. O Senhor resolveu me escolher. Já falei para o Senhor que se eu tivesse que escolher, eu não tinha me escolhido, eu tinha escolhido outro. Mas o Senhor resolveu me escolher. Então, por causa disso, eu te peço, faça coisas extraordinárias, Pai, com os desbravadores e aventureiros da Associação Paulistana. Mas aqui no Prudência, eu te peço que o Senhor mande para cá o nome de Deus, um homem que vai entender que Ele é só um instrumento e que através dele coisas grandiosas aconteçam. Pois é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, muito obrigado por esse momento. Eu preciso seguir para Santo Amaro agora, porque agora eu vou me despedir deles lá. Eu nem sei se dá para chamar de despedida, porque a gente vai continuar junto ainda. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde. É a minha oração para vocês. Obrigado mais uma vez, porque vocês fizeram esse gordo e careca um pastor feliz. Que Deus os abençoe. O hino Não Há O Que Temer. Queria convidar a igreja para se colocar em pé. Vamos cantar juntos, tá? Com alegria. Ficar em pé para deixar circular o sangue, se revelar o corpo, tá? Vamos nos alegrar.
Amém. Amém. Muito bem, irmãos, pode se assentar. Vamos para o segundo momento agora, que é a resposta batida.